Bom, estamos vivendo um tempo de eleição no nosso país, no Brasil, as eleições de 2022, e eu tenho percebido que muitos cristãos têm várias dúvidas sobre como se posicionar diante da política. E aí surgem várias perguntas. Leonardo, a igreja pode se envolver com política? Os cristãos podem se envolver, podem serem políticos? E os políticos podem se envolver com a igreja? Como que se relaciona uma coisa com a outra? Pronto, é sobre esse assunto que eu quero falar com você, política à luz da Bíblia. Eu sou Leonardo, esse é o canal Aprendendo com a Bíblia. Fica comigo até o final e tenho certeza que você vai tirar muita dúvida que existe aí em você. Vamos lá. Eu quero resumir esse vídeo em 3 partes, certo? O primeiro ponto é o necessário de se falar, é a soberania de Deus. Não se pode falar de autoridade sem antes falar da soberania de Deus. Também vou falar sobre Jesus e os partidos. Será que Jesus tem um partido? Será que Jesus ele se posiciona diante de um partido? Será que Jesus é de direita? Será que Jesus é de esquerda? Bom, essas são algumas das dúvidas que nós temos hoje. E o intuito desse vídeo é tirar essa sua dúvida. E o terceiro ponto, eu vou falar sobre o Brasil e as eleições de 2022. E vou concluir com alguns conselhos que eu tenho para te dar, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto. A soberania de Deus e a submissão do homem às autoridades. Preste atenção, eu quero ler aqui um versículo para você que está lá em João, capítulo 19, verso 8, e diz o seguinte: Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para liberá-lo e para crucificá-lo? Olha só, agora Jesus vai dar a resposta para Pilatos. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Aquele que entregou Jesus a eles, ele está se referindo aqui aos sacerdotes, certo? A Caifás, o sumo sacerdote. Quero ler outra passagem também para vocês lá em Romanos. Eu estou falando da soberania de Deus. Romanos 9,14. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao faraó: Eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Daniel 2,21. Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. 1 Pedro 2,14. Sejam os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Eu li esses 4 versículos aqui, primeiro, para você saber que Deus está acima de toda autoridade e Deus ele é soberano sobre as autoridades. Inclusive nós lemos aqui versículo que Deus ele escolhe, como por exemplo Daniel 2,21. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ou seja, é ele quem escolhe, é ele quem endurece o coração, é ele quem amolece o coração, como está escrito aqui em Romanos 9,14. Então, nós precisamos entender que Deus levanta essas autoridades e estabelece elas para o bem da sociedade, para punir aqueles que fazem o mal, certo? Como Pedro, 1 Pedro 2,14 fala: Sejam os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. É para isso que existem as autoridades, certo? Leonardo, mas as autoridades não fazem como devem. Aí elas vão prestar conta com Deus. Aí é um assunto para a gente falar em um outro vídeo. Então Deus ele é soberano sobre tudo. Eu mostrei a vocês diante desses 4 versículos. Agora eu quero falar um pouco sobre Jesus e os partidos políticos. Será que Jesus se posicionaria? Será que Jesus, se Jesus estivesse hoje aqui, vivendo esse período que nós estamos agora, em 2022, será que ele se posicionaria direita ou esquerda? Vamos lá.
Nesse sentido, os saduceus, fariseus e essênios, zelotes e herodianos formavam os principais partidos políticos e seitas religiosas daquela época. Ou seja, quando Jesus veio já existia partidos políticos e religiosos e muitos deles se misturavam, como eu acabei de ler, e você pode ver isso no Novo Testamento. Veremos as características desses grupos e como Jesus, com sua sabedoria e coragem, conviveu e reagiu a eles, nos deixando o exemplo de como viver dentro de um ambiente pluralismo religioso, como presenciado nos dias atuais com respeito à defesa da verdade. Porém, Jesus ele não se posicionou nem de um lado nem do outro. Aí você pergunta para mim, mas Leonardo, Jesus ele tem que se posicionar, ou ele é de direita ou ele é de esquerda. Por que Jesus não se posicionou? Eu vou falar para você o porquê. Porque Jesus ele tem o seu próprio reino, como eu vou falar aqui agora para vocês. Porém, Jesus combateu a hipocrisia de ambos e apresentou um reino realmente justo, que era o reino de Deus. Você vai observar as pregações de Jesus, o tempo todo ele fala do reino de Deus, que é o reino dos céus. Então Jesus ele vem e traz o reino do céu para a terra, mostrando a verdadeira justiça para os homens. Então ele não se posicionaria de um lado ou de outro. Mas hoje, Leonardo, como devemos nos posicionar? Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Nós não defendemos nem nos posicionamos diante de partido ou a favor de partido. Pelo contrário, nós apoiamos ideias que têm a ver, que se aproximam dos princípios cristãos judaicos que nós vivemos. Então esse deve ser o posicionamento do cristão, não apoiando e desapoiando partidos, mas apoiando ideias que chegam próximo dos princípios que nós vivemos. Tá bom? Então espero ter tirado aí a sua dúvida com relação aos partidos. Agora eu quero falar um pouco do Brasil e as eleições nos dias de hoje. Preste atenção nisso aqui, gente. A luta de ideologias políticas e sociais em nosso país e o exemplo da aplicação de ambas em outros países, como por exemplo, a briga hoje, quando nós olhamos para a política, são partidos, mas também ideologias. Quais são essas ideologias? O capitalismo, que é o que nós vivemos no Brasil, versus comunismo e socialismo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Vou dar aqui falar bem rapidinho para vocês a diferença entre o socialismo e o comunismo de uma forma simples, certo? No socialismo, os cidadãos tomam as decisões econômicas por meio das comuns ou conselhos, mas ainda existe a presença do Estado. Ou seja, no socialismo, são a massa que escolhe através dos conselhos que vai existir no meio da sociedade, porém o Estado ainda está ali, certo? Orquestrando de alguma forma. Já o comunismo, o Estado perde o seu sentido e deixa de existir. E as decisões são tomadas coletivamente pelos trabalhadores, partidos e entre outros. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. O que nós vivemos hoje aqui no Brasil, que é o capitalismo, onde o que é que acontece? Nós produzimos através dos meios de produção, que são as empresas prestadoras de serviço, certo? E o cidadão ali trabalha através desse meio de produção, que são as indústrias, que são os prestadores de serviço, e eles recebem conforme eles trabalham, ok? Já no caso do socialismo, eles querem destruir ou acabar com esse meio de produção, certo? Que eles chamam de opressores, e eles querem produzir, eles mesmos querem produzir e se organizarem ali entre si. Eles querem comandar, porém o Estado ainda vai interferir de alguma forma em algumas coisas. Porém, as empresas privadas, vamos dizer assim, elas não vão existir, que é o ponto central do capitalismo. Já o comunismo, só para vocês entenderem, não existe país comunista. Na teoria sim, mas na prática não. Porque se existisse país comunista, quem mandava era o povo. E não teria um chefe de Estado como tem país comunista. Então eles são comunistas em algumas coisas e outras não. Já no país comunista é a massa quem comanda. O Estado perde o sentido e deixa de existir. E as decisões são tomadas coletivamente pelos trabalhadores. Agora preste atenção, já que agora você entendeu a diferença do socialismo e do socialismo e do comunismo. Preste atenção aqui agora. Nós temos alguns partidos
alguns partidos. Os partidos socialistas e comunistas no Brasil são o PCB, o PCdoB, o PSTU, o PCO, o PT e o PSOL. Então esses são os partidos que agarram aí as ideias onde os pobres, ali as pessoas, os trabalhadores, que são os opressores que eles chamam, devem comandar o meio de produção, que são as indústrias, os empresários. Eles devem ser removidos porque eles acreditam que eles são opressores da sociedade. Então esses partidos que eu acabei de falar para vocês, eles acreditam nessa ideologia e querem implantar no nosso país essa ideologia socialista e comunista. Agora vamos lá. Países capitalistas que deram certo. Vou falar aqui só um país, para a gente não levar muito tempo. Os Estados Unidos tem a maior economia do mundo com 25,45 trilhões de dólares. Isso é o PIB, o maior PIB do mundo. E qual a filosofia socioeconômica que os Estados Unidos funciona? O capitalismo, que é o que deu certo lá e é o que nós vivemos aqui no Brasil. E ao tempo todo eles insistem, principalmente os partidos de esquerdas, certo? Insistir nessas ideias de comunismo e socialismo. Agora, um país socialista e comunista que deu errado, como muitos ao nosso redor, posso falar vários. Colômbia, a Argentina aí está sofrendo muito também, mas a Venezuela é o nosso vizinho aqui mais próximo e é onde nós mais vemos sofrimento do povo, ou seja, é uma visão, uma filosofia econômica, social que não funciona. Então, entendendo aqui, a questão hoje aqui no Brasil são os de esquerda, socialista comunista, certo? Onde eles defendem a classe trabalhadora e as indústrias, que são os ricos, eles chamam de opressores, devem ser banidas, certo? Na questão do socialismo. Já do comunismo eles querem banir tudo, tanto o Estado como a questão da produção ali, o meio de produção que são os empresários. Agora eu quero aqui ler uma matéria para vocês bem rapidinho, inclusive vou colocar aí na tela para vocês. O socialismo venezuelano. Pessoas comendo cachorros, saqueando supermercados e morrendo de inanição. Ou seja, isso aqui é só uma palavra bonita, mas aqui é morrer de fome mesmo, certo? Você vai ver aí a manifestação dessa foto, os cartazes, e eu vou ler aqui embaixo para vocês. Jamais menospreza a capacidade destruidora do socialismo. A Venezuela, ainda de década de 1970, estava entre os 20 países mais ricos do mundo. Gente, preste atenção nisso aqui. Bastou pouco mais de uma década de bolivarianismo para jogar a população do país na mais completa mendigância. E aqui dando continuidade, olha só, vou ler só essa parte que está grifada aqui para vocês. Tudo começou quando, em sua fome por poder, o falecido Hugo Chávez prometeu redistribuir a riqueza do país para os mais pobres. Sempre começa assim. É assim que começa o discurso dos socialistas comunistas e nós estamos vendo aqui nessa matéria que eu acabei de mostrar a vocês, e também tem um site aí, vou colocar a imagem para vocês aí, que é o Mises Brasil. Está tudo lá disponível se você quiser verificar essas informações. Então, com relação ao Brasil e as eleições de 2022, nós precisamos analisar essas coisas, certo? O que o seu não vou dizer partido, mas o que o seu candidato ele defende? É o socialismo e as ideias econômicas, políticas voltadas para o socialismo, para o comunismo, ou ele abraça o capitalismo? Não, que existe, precisamos incentivar mais estrangeiros, mais pessoas, mais países para investir no nosso país, precisamos fazer com que o nosso país seja mais atrativo para que outros empresários venham de outros países e investam no nosso país, que tenha mais indústria, ou nós precisamos acabar com as indústrias que é os que pregam os socialistas e comunistas e o povo é que tem que mandar em tudo. Certo? E aqui a conclusão, aqui alguns conselhos que eu falei que daria para vocês no final. Qual o nosso dever como cristão diante da política? Agora isso aqui é muito importante, preste atenção. Primeiro, devemos orar pelas autoridades para que elas cumpram o seu papel e prestem um bom serviço à sociedade. É para isso que nós devemos fazer como cristão. Não é simplesmente criticar, mas nós precisamos orar por essa pessoa, seja ela qual for
autoridade, certo? 1 Timóteo capítulo 2, verso 2, ele pede exatamente isso. Segundo conselho, como nós devemos nos posicionar? Devemos nos submetermos às autoridades, à autoridade maior, que é Deus, o Todo-Poderoso, o Estado, a família e a igreja, se você é cristão. Você deve se submeter a essas autoridades que foram constituídas por Deus. Está lá em Romanos capítulo 13, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Então esse versículo aqui é inquestionável. Você deve sim se submeter às autoridades constituídas por Deus, seja ela justa ou não. Agora tem uma questão aqui que eu vou falar agora no ponto 3. Deve cumprir as funções tributárias independente se é justa ou não. Mateus 17, 27. Jesus aqui pede para Pedro ir pescar e dentro da barriga desse peixe vai trazer uma moeda e com essa moeda vai pagar o imposto de Jesus e o de Pedro. Tá lá, você pode ler em Mateus capítulo 17, verso 27. O 4. Devemos nos opor às leis contrárias às leis de Deus. Leonardo, nós somos cristãos, devemos nos opor sim. Quando o Estado proíbe o que Deus exige ou quando o Estado exige o que Deus proíbe. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Daniel lançaram ali um decreto onde não se podia orar e falar no nome de orar para outro Deus que não fosse o rei. E Daniel ele continuou, ou seja, foi lançado um decreto que exigia, que proibia ele fazer algo que Deus exigia, que era orar. Então Daniel não respeitou esse decreto e Daniel foi jogado nas covas dos leões, e essa passagem é muito conhecida, certo? Existe uma frase aqui que eu quero ler para vocês de Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Frase de Charles Spurgeon. E aqui eu vou dar para vocês o último conselho. Devemos colocar em discussão política quando se é para buscar a melhoria para a sociedade. Porém, o que nós vemos hoje não é discussão, gente. O que nós vemos hoje é briga mesmo. Discussão é quando você se senta, peraí, vamos melhorar isso aqui? Vamos conversar? Vamos chegar aqui a uma conclusão? Então, devemos colocar em discussão política quando se é para buscar uma melhoria para a sociedade. Claro que de forma pacífica e ordeira. E jamais se omitir em tratar tais assuntos como, por exemplo, ideologia de gênero. Isso aqui a gente não pode de forma nenhuma se omitir. Como eu falei para vocês, a frase de Charles Spurgeon, que ele fala que só os tolos acreditam que não se discute sobre religião e política. Por não se discutir isso, os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Ou seja, é necessário se discutir essas coisas, sentar, discutir, conversar. Peraí, que benefício isso vai trazer? Que malefício isso vai trazer? É necessário se conversar sim. O próprio Jesus disse que devemos ser luz do mundo e sal da terra. Se nós somos luz do mundo, o que é que nós estamos fazendo se omitindo? Nós temos que se opor sim, porém conversando, claro, não como muitas pessoas fazem por aí, brigando, discutindo, muitas das vezes até tentando entrar em violência física, agressão física, mas de uma forma ordeira, de uma forma, como é que posso dizer, calma, tranquila, com sabedoria, sentando ali, conversando, chegando a uma conclusão. Certo? E agora, para encerrar, eu quero ler Provérbios capítulo 29, verso 2, que diz o seguinte: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Pessoal, se você é cristão, espero que você tenha meditado em tudo que foi falado aqui para você. Eu não estou falando para você a minha opinião, eu estou falando para você que está escrito nas Escrituras. Se você é cristão, você deve se submeter à palavra de Deus, que é contrária à nossa vontade. Muitas das vezes a gente quer se justificar, a gente quer brigar, a gente quer se vingar, a gente quer de alguma forma se posicionar, mas na grande verdade nós se posicionamos com relação às ideias, com relação aos princípios que são próximos aos princípios cristãos e não por partido, embora alguns partidos, como eu falei para vocês, são divisão socioeconômicas, políticas também, com relação ao socialismo e o comunismo, que nós não devemos aceitar, porque eles se opõem totalmente à palavra de Deus. Se as autoridades foram constituídas por Deus, por que extinguir as autoridades? Isso aí não é
da vontade de Deus. Então que você possa meditar e espero que você tenha aprendido como se posicionar diante da política, você como cristão. Então é assim que eu encerro e eu quero deixar essa frase para você, na verdade esse versículo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.